viu que eu mandei a live dela ontem? Eu mandei para você. Uhum. Longa, Eu vi né? que você mandou, não vi a live. Mas não viu a live, Vi. né? Você é muito Para... covarde, eu sei. Mas foi bom porque como a gente já conversou bastante, Natália e eu, ela vi que ela estava fazendo, eu entrei e foi muito bom, né, Natália? Eu gostei demais do que você fez, do que você falou e realmente me encantou, porque realmente a gente vê como vocês enxergam, né? O autismo de uma pessoa que não aparece que tem. Então, eu achei isso muito importante. Eu coloquei também nos grupos, né? Porque Ai, que é uma coisa bacana. importante para todos verem isso, né? Porque geralmente a gente vê quando a pessoa, quando a gente percebe um problema, né? Sim, quando é E visível, né? quando é visível. E eu achei interessantíssimo, mandei para os grupos, até para a gente estar fazendo isso, né? Porque nós estamos desse mês, né, do autismo, e a gente conta muito com você no que você puder nos ajudar. Já ajudou bastante, que eu já pus lá, mas vamos ver agora o que o Fernando fala, tá bom? O Fernando é o nosso presidente da ONG, e a gente então vai conversar um pouquinho, porque eu fiquei bastante encantada com o que você fez e espero que você compartilhe também e nos ajude, né, nesse mês, que nós ainda temos 3 atividades. Ah, eu acho muito bacana, fiquei muito contente até. Eu já tive um contato, acho que no passado, com o Fernando, há muito tempo atrás, mas eu nem morava na Baixada Santista. Eu sou de Santos, né? Uhum. Mas agora eu voltei para Santos, então estou mais perto também do Guarujá, de onde vocês têm Nossa, você mais. está em Santos? Oh, Estou em beleza. Santos. Hoje eu estou em Santos porque meus pais moram aqui, enfim, então eu fiz Uhum. um movimento de volta. Acho que as Ah, coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Muito uhum. legal isso que a senhora fala, né? Da questão de como a gente não vê, não percebe e às vezes não Uhum. acredita. Eu sempre falo, né? Se você já viu Deus? Não vi Deus, mas você acredita que ele existe? Acredita. Com Então, certeza. é a mesma coisa com a deficiência Uhum. oculta, né? Não é porque ela não é Precisa. visível que ela não existe, né? É verdade. A gente Mas isso precisa ser mostrado para todo mundo, né? Falado e sim, colocado para o povo escutar, entender. Porque eu acredito que as pessoas, que, como vocês mostraram lá, que vocês sentem muita dor quando acontece isso, é, porque está desacreditando. Mas a gente não sabe, então isso precisa ser espalhado realmente, para entender, e as pessoas até às vezes faz por ignorância, né? Tem pessoas que são mais bocudas e falam, né? exatamente, Bel. E assim, é espalhar, mas espalhar com doçura também, com Com generosidade, com certeza. gentileza. Não adianta a gente ter um discurso bélico, porque por mais que esteja doendo em mim, eu Uhum, tenho que também uhum. ter a compreensão de que existem padrões que vão se repetindo e a pessoa não. Eu realmente acredito que não seja por maldade. Mas Sim, não é por não ser de propósito ou por uma intenção é, de fato agressiva que isso também pode ser aceito, né? Então a gente tem que claro. explicar. Eu acho que é isso, trazer conhecimento. Falar, olha, quando você fala isso, olha o que se reflete nas entrelinhas. Isso. Porque Olha, é isso que está perfeito. escrito. Quando você fala, mas você não parece, mas é tão normal. Então, lá do outro, então, para ser autista precisa ser anormal, precisa ser feio, precisa parecer incompleto, precisa parecer. Imagina. Então, assim, é um preconceito, mas as pessoas não entendem ainda por que a Uhum, fala é preconceituosa. Então, é uhum, isso. uhum. A gente tem que esclarecer por que ela é Esclarecer, preconceituosa, mas exato. com gentileza. E eu não perdi, assim, eu ainda vejo muito ataque. E as pessoas estão na defensiva, elas recebem, se Uhum. doem, machucam e devolvem a agressão no tom, É. né? No No tom. tom, no tom. Então, Uhum. mas é isso, gente. Agora eu quero ouvir um pouquinho o Fernando. Maravilha. Isso, vamos ouvir agora Ei, as Natália, a grandes gente coisas que a super gente vai fazer. feliz, a gente concorda totalmente com a fala que você disse de que as coisas acontecem quando estão definidas para acontecer, a gente realmente acredita por Deus
porque a gente entende que ele está no processo, e o contato que iniciou, acho que a hora de continuar era agora, e contando um pouquinho de lá para cá, e o que eu fui muito feliz com o que já aconteceu, né? A caminhada do Adote uma Escola surgiu em função de resgatar o valor da educação, transformar a vida através da educação. Começou com uma ação emergencial na pandemia, que no fim virou uma ação permanente por causa de voluntários remotos, que foi como a gente teve contato através da TADOS, e hoje a gente tem pessoas no Brasil e no exterior, e acabou sendo alertado porque a gente tinha criado um novo modelo de atendimento. A gente acabou ganhando o prêmio da LED, da Globo, etc. E com isso responsabilidades. E aí a sua presença, esse contato para nós é uma bênção. Por quê? Porque na hora que a gente foi entendendo, e aí você falou da agressão, da dureza, algo que me marca muito no Adote uma Escola, tem a ver com o meu testemunho e tudo, porque eu era um deles. Eu sou um pai que meus filhos tiveram dislexia, meu filho inclusive teve problemas sérios de educação, e eu não aceitava em hipótese alguma. A mãe quase surtou, porque eu pegava o famoso estereótipo: meu filho não é deficiente. Não é deficiente, é diferente, não é deficiente. E todas as tentativas que ela fazia de diagnóstico de coisa, de você estar procurando pelo em ovo. Quem procura acha, etc. Então, Deus me colocou no caminho de entender. E aí, o que a gente viu? Não adianta a gente falar de educação, que foi a coisa que iniciou. Então, outra coisa que assim, me marca muito, tive um histórico de sucesso educacional, etc., profissional, e na hora que cheguei para o social, vou falar, é fácil. Estuda e faz se eu conseguir com condições difíceis, porque os outros não conseguem. E se não consegue, é vagabunda, não sei o que, está com moleza, etc. Então, Abel foi alguém que Deus colocou há 15 anos atrás para me tirar isso, me colocar no projeto social e falar: Fernando, é diferente. Eu lembro de uma reunião, inclusive você está em Santos, foi na Santos Brasil, com o presidente do CMDCA, e eu falei que queria fazer, e ele ficou, e a Bel olhando para mim, o doutor Ronaldo: Fernando, você está na Berrine, você está fazendo seleção para a NASA ou para a Suíça? Você não entendeu o que você está falando. Alguém que conseguir atender os requisitos que você está falando, certamente não está na comunidade, mas porque alguém já levou ele. Porque ele não existe. Não, mas os outros são vagabundos. Não são. E o nosso histórico todo tem a ver com quantas pessoas hoje a gente tem, que inclusive o histórico também é o meu, ou quantos, igual você e a Bel, já tem isso no coração. E aí, chegando no presente, o que a gente viu? O Adote uma Escola, na tentativa, a proposta de transformar comunidades através da educação em escolas de comunidade, cada vez mais ficou claro todas as mazelas que tem e o porquê não estudo, e porquê é difícil, porquê que a escola não faz projeto, porque o aluno não quer saber da escola, etc. E aí, outra coisa que a gente deparou nessa caminhada foi: tá bom, quais são os problemas que estão na casa, quais são os problemas que estão em volta, que estão comprometendo tudo. E aí a gente chegou na questão da deficiência, dos deficientes e das pessoas que precisam de ajuda de atendimento especial. E aí a gente foi surpreendendo com relação ao total caos que está o processo assistencial, a rede, etc. E aí tudo que você estava falando de estigmatizado, não sei o que, de dificuldade, que para nós foi se transformando e ligando em outras coisas. A gente tem quando a gente começou com a Adote uma Escola, com a Bel, na verdade ele foi os Jovens de Rede, foi o segundo. O primeiro foram Mulheres em Rede, em que tinha a questão de resgatar a mulher, o feminino, apoiar e saber o que estava pegando e como ajudar.
E aí a gente chega na escola e vê que todos os casos em que há alguma dificuldade, tem um problema infernal na casa, com a família, e então falando de comunidade, com a quantidade de mulheres que são abandonadas, porque esse é seu filho, então você cuida dele e vai embora, que a gente fala, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a cair a ficha de que a forma seria a gente ser muito parceiro das escolas, nas campanhas pedagógicas, que não adianta chegar falando de, olha, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, a escola fala, tem um calendário pedagógico, vocês vieram de Marte, de Saturno, eu tenho que seguir, e aí a gente foi alinhando, então a gente chegou à conclusão que existem algumas datas que tinham que ser exploradas, e a segunda ficha que caiu, a gente vai falar que isso é bem recente, porque foi o ano passado que caiu a grande ficha, a gente resolveu, por conta eu estar conduzindo o projeto de consultoria social e uma entidade ligada, duas entidades ligadas à questão da racial. Então, era um programa de inclusão racial para alunos bolsistas e outro era um programa de mentoria específico para Black Mentoring. E aí, entendendo essa realidade, a gente chegou no vamos trabalhar o Dia da Consciência Negra. Exato. Aí a gente fez exatamente o que a gente está fazendo agora, juntou toda a nossa capacidade de mobilização, articulação, fizemos um projeto. A gente tem muito material do LED. O ano passado, 3 vencedoras tinham a causa racial. Eu nem sabia do problema da educação, das confusões que tinha, e realmente me envolvi. Inclusive, a gente tem um carinho muito grande por 2 alunas que foram vencedoras do LED no ano passado, as 2 gêmeas, com o projeto de Afrofuturismo, que começou porque elas foram as primeiras alunas aprovadas por cota na escola de aplicação da Unicamp. E toda a barra que elas sentiram, e elas achavam que precisavam fazer alguma coisa, no fim ganharam o prêmio com o projeto do Afrofuturismo, foram parar na ONU, essas 2 meninas. E aí a gente tomou conhecimento da ODS 18, inclusive foi em Cubatão, com o pessoal da Federal, e a gente muito ligado na área ambiental, pegou a ODS 18 e vamos trabalhar. Por que eu dei essa volta? Porque a gente, de maneira muito transparente, caiu a ficha, mas não é o dia, é o mês da consciência. É o mês. Aí, no mês da consciência, caiu a ficha, mas não é um mês, é permanente. É permanente, claro. E aí a gente falou, meu Deus, o problema é muito mais complicado. Por quê? Porque a gente fez uma movimentação na consciência negra, teve material, teve aluno. Nossa, foi algo lindo, fomos parar em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, etc. E aí os alunos, as mães, etc., ficavam com aquele olhar pra gente, e em dezembro acabou. Em dezembro volta a ser. Eu falei, não, a gente tem que achar um jeito de continuar. Aí, esse ano, a gente, na hora que foi fazer o planejamento, a gente falou, nossa, o planejamento está errado. Não é mais dia, não é mais mês, é permanente, e temos que criar raízes profundas. Então, você está participando do processo que está na primeira versão, em relação, só sendo bem prático, colocando Deus. A gente faz parte, eu e a Bel, somos consultores sociais do programa GESC da USP. Inclusive, eu participei da primeira edição, que foi em Santos, faz 7 anos já, meu Deus. E todo ano, a gente, 1 ou 2 vezes por ano, é consultor de uma entidade em relação à gestão de impacto social, que foi a transformação que a gente teve. E há um processo de escolha, que é meio sorteio, meio voto, etc. Deus põe a mão. E aí, eu propus 3 entidades e fui... Fernando, você pode atender a AMA, Associação de Amigos do Autista de São Paulo. Nem sabia quem era ela. Eu falei, nossa, é interessante, porque essa causa me chamou a atenção. E tinha outras lá, tinha Observatório Social do Brasil, etc. Na hora que eu caio lá, uma entidade com 40 anos, que surgiu porque algumas mães resolveram comprar um sítio
parelheiros para saber o que faziam com os filhos, porque ninguém respondia a pergunta do que elas faziam com os filhos. Então surgiu de um conjunto de mães há 40 anos, então vamos nós cuidar do nosso jeito, vamos com amor e vamos procurar. E se procurar, foram parar na Suécia, fizeram um convênio de 10 anos, etc. E hoje são uma referência de excelência em São Paulo. E a Bel pega Almas Azuis na Praia Grande. Na Praia Grande. Aí a gente falou, essa questão está vindo e a gente precisa. E aí chega, isso foi em fevereiro, março, claro que vamos ter o dia do autismo. Nunca tinha tido na Adote uma Escola. E rapidinho, claro que não é o dia, claro que é o mês. E claro que a gente acabou de mudar o nome, tirou o Abril Azul, ficou a Inclusão Azul, claro que é permanente. Eu vi a mudança. Falei, ué, outro grupo? Eu falei, não mudou o nome. E aí, por que eu dei essa volta? Porque você realmente, nesse processo, é uma bênção. Por quê? Porque aí a gente falou, não, esse negócio é sério. E aí, a gente compartilhou com voluntários e participantes do Adote uma Escola que tinha, e foi como a gente retomou o contato, e outros, e escolas, e na medida que o processo um processo de rede que vai ampliando, então, por exemplo, eu estou como consultor social da AMA, que eu não tinha a menor ideia de que existia, e agora comecei a entender o mundo, e a gente tem que orientá-lo em relação ao projeto de desenvolvimento estratégico, etc. Então tem que entender, a mesma coisa a Bel. E aí a gente olha para as mãezinhas, a Ângela não está aqui, ela é particularmente ligada nisso, das mãezinhas da escola, que o problema dela é o filho autista. Claro. E todo o impacto que teve na renda familiar, na separação, ou das nossas monitoras, uma que a gente tem alunos monitores, de ensino fundamental, médio, eu não posso participar, mas por que você faz? Eu cuido do meu irmão. Cuida do irmão. E aí a gente foi começando a entender, mas vamos ver quantos cuidam do irmão? Como é que isso está sendo resolvido? E aí a gente tinha tido uma experiência muito linda também aqui com o Educasurf, que é outro parceiraço nosso, Projeto Salva Vida aqui no Guarujá, em que ele atendia o pessoal da APAAGE. E eu passei um bom tempo com ele fazendo atendimento na praia. E nesse relacionamento pessoal caiu outra ficha de que os educadores falavam para os instrutores do William, pelo amor de Deus, fala para esses caras pararem de falar que ele faz subir na prancha e fazer o uhul, porque ele não vai nunca. A alegria dele de botar o pé na areia e saber que tem uma atividade toda semana que ele anda e ele já põe até o pé dentro da água, foi uma conquista que vocês não têm a menor ideia. E aí a gente ficava vendo que os instrutores falavam coisas do tipo que você estava falando. Ué, mas eu estou aqui para ensinar ele coisa. Isso daqui, sabe, o tom do isso daqui não é nada. E alguém falou, mas isso daqui para ele é tudo, você não sabe o que é isso para a mãe. Ele fica a semana inteira, porque ele vai ter, e aí se não tiver, vai ter com chuva, com canivete, com tudo. Sim, claro. E aí, coincidência, não existe, o filho do William é autista. É autista. E aí o William começa a tentar ver como é que faz. E teve questão de separar de mulher, não sei o quê, e ele cuida do filho, aí vai achar questão de benefício, tem problema de renda, aí sai o benefício, não sai o benefício, aí sai a discussão de que todo mundo que está pedindo benefício é vagabundo, que não quer saber de nada, não sei o quê, quer viver às custas do filho. E aí a gente chegou na pauta que a gente propôs, que foi de começar dos mitos e acabar nos direitos e futuro, para que a cada semana a gente avançasse no entendimento, gerar pelo menos nossa proposta muito simples, se a cada semana a gente conseguir gerar uma live, um podcast, alguma coisa que gere retenção e continuidade, e a sua live, peço desculpa, realmente ontem não consegui ver, mas já é o exemplo do que a gente queria. Por quê? Porque a gente vai dizer, agora é permanente. Agora eu tenho um material, mas agora apareceu a Natália, mas agora chegou o Antônio Carlos do IP lá na Bahia, agora chegou não sei quem, agora chegou a Ana que está lá
no Paraná. E agora chegou a mãezinha da comunidade que fez o curso de... como chama? De confeitaria, em que a gente realmente, assim, alguém incrível, tentando se recuperar a família, história de separação, não sei o quê, e acreditando que a gente vai apoiá-la. E que alguém deu a mão e teve alguma razão de a gente ter feito isso. Então, eu dei essa volta toda, porque para mim essa reunião foi muito impactante, essa oportunidade foi muito impactante, a sua live ontem foi muito assim, então não existe coincidências. E aí, o que eu gostaria de propor e compartilhar com você? O modelo nosso, tá? Esse é o primeiro, outros já estão mais consolidados, mas lembra que em março a gente não tinha nem o dia do autista. Nem sabia como fazer. Coisas vão acontecendo, né? E o modelo nosso, a gente tem áreas, sei lá, como o Desafio ODS, que já tem prêmio junto com futuros cientistas, etc., hiper consolidado, mas o modelo é sempre o mesmo. De que foi outra coisa que inclusive nos levou a ser destacado pelo Globo no Prêmio LED. Ele disse: Fernando, a coisa que mais chamou a atenção da gente é que a gente entrevistou um monte de voluntário e um monte de aluno. E o que mais chamou a atenção é que o olho brilhava, era empolgação, era o pique, remoto. O que foi que vocês fizeram? Mas a gente ficou com uma dúvida. A gente conversava com eles e eles falavam do projeto deles, eles não falavam do seu. O que você fez? Eu disse: a gente estava na pandemia, a gente não tinha a menor ideia do que fazer, e a gente chamava, você participou desse processo, pergunta: o que você faria? Por quê? Nunca teve pandemia, estamos todo mundo tentando achar, na sua área, com o que você sabe, o que você faria? Eu faria isso. E aí a gente pegava para o aluno: pô, tio, vocês vão ajudar a gente, como é que vai ser? Não sei, o que está pegando, cara? Eu tô ferrado, eu tô não sei o que, eu tô em crise, eu vou fazer Enem, eu vou bombar de matemática, minha avó morreu, eu perdi o emprego, estou procurando trampo. Dessa pergunta, o que está pegando? O que você faria? Foram surgindo os grupos, as parcerias, que no fim levou a história que a gente cria, faz conexão de coração, história e sonho. Então, hoje, o que a gente está procurando para nós, esse momento, é um momento de captação, de validação, se a gente está no caminho correto. E se a gente encontra pessoas que digam: Fernando, eu quero participar, e o que eu faria esse negócio andar o ano todo. Vamos fazer atividades, vamos mobilizar. Por quê? Porque o problema continua dia 1º de maio. Não acaba. Dia 1º de maio os autistas não viram glitter, tá? Sim. Mas você vai resolver os problemas do mundo? Não. O que a gente vai fazer é o seguinte: que transformação a gente consegue fazer a partir da educação na comunidade que a gente está, tendo a escola como uma referência. E aí eu participei inclusive de conselho de saúde aqui no Guarujá, e por causa dessa questão, principalmente do William mesmo, contato com CAPES, etc. Aí o que a gente ia no CAPES, e eu participei do CMDCA também, a PELPA também, aí vem a rede dizer: não, tudo agora é déficit, e os professores jogam tudo para o posto de saúde, porque não dá para atender e querem entupir de remédio. E aí vem o coisa, eles têm que, aí vem o professor e diz: mas a gente não tem treinamento, não tem capacitação, de vez em quando é lembrado no dia para fazer alguma coisa lá, e o resto do ano a gente não tem capacitação nenhuma. Na área de defesa de direitos, a gente tem um professor que marcou muito a gente, ele é vice-diretor de uma escola aqui no Guarujá. Ele diz: olha, vocês estão falando de recurso humano, de direito, de valorização dos alunos. Pelo regulamento, todo vice-diretor de escola do estado de São Paulo é o coordenador do programa de defesa humana, direitos humanos na escola. Todo dia eu tenho 2, 3 casos na minha sala, que eu não tenho a menor ideia do que fazer, não temos capacitação. Eu fui fazer formação em psicopedagogia, agora estou pensando em fazer em direito, assistência social, não sei o quê, porque a gente não tem orientação nenhuma.
Que ajuda vocês podem trazer? Então, pegando essas ideias, e agora voltando para os próximos passos, o que a gente gostaria de saber da sua disponibilidade? A gente dar sequência no processo que a gente tinha começado, e você falar, Fernando, minha área é essa. E mobilizar, apoiar, propor iniciativas nessa área, eu estou dentro. Como que a gente vai fazer? Vamos procurar caminhos. Tá? Vai desde o processo 100% voluntário até a busca de parcerias. Todas as atividades estão dentro desse escopo. Começando sempre da onde? O nosso foco é o foco do Adote uma Escola, de trazer o protagonismo do jovem, daqueles professores heróis, missionários, que acreditam que é possível mudar a educação, e através desses, que são muito poucos, a gente começar a fazer alguma coisa acontecer em algum lugar. Exemplo concreto, a gente tem professores que chegaram. E se você disser... Porque a gente sempre faz aquela pergunta, a pergunta inicial nossa continua mesmo. Oi, tudo bem? Quem é a Natália? De onde você é? O que você faz? E por que você está aqui? É a pergunta do Prêmio LED, é a pergunta do Desafio LED, o porquê. Então, por exemplo, se a gente fizer uma roda de conversa, provavelmente vai ser 4, 5, não vai ser mais do que isso, dos que estão nesse grupo, de oi, eu sou a Natália, vamos conversar, a Bel conduz as reuniões de conexão, é uma reunião de, às vezes tem 5, às vezes tem 50, vira live, não vira, não é isso. A pergunta que eu faria, já compartilhando com a Bel, para o aluno que se inscreveu, se é aluno, sou do 9º ano da escola tal, por que você se inscreveu? Tem um motivo. Porque eu acho importante. Por quê? Eu acredito, a gente ainda não validou direito, deve ter um irmão, deve ter um familiar, ou ter um coração focado nisso. A mãezinha, porque apareceu, disse, porque está na minha casa, meu motivo. E professores, por quê? Porque eu acho importante. Teve alguém que, inclusive, foi um mentor nosso, que toda vez que a gente falava desses problemas em escola, era psicopedagogo, ele disse, Fernando, procura que deve estar na casa do gestor, na casa do professor, o motivo dele. Porque os que se mexem, o motivo está na casa. E eles, às vezes, não têm ninguém para compartilhar, tá? E se a gente conseguir acolher, então algo que eu compartilho com a Bel, tá? De a gente perguntar quantos, o seu motivo está na minha casa. E para mim essa causa é permanente. Por quê? Porque é a minha esposa, meu filho, eu não sei o que fazer, é a mãe que... Por quê? Porque aí a gente vai ter um mapeamento, tá? A partir dessa visão inicial, do que é relevante a gente fazer, mas do que está pegando, tá? Quem que a gente tem que cutucar? A gente vem de uma formação, e talvez depois seja importante você conhecer o GESP também, por toda a sua formação, que é, olha, na hora que você assume um projeto social, de impacto social, e atinge uma determinada escala, queira ou não queira, meu filho, Deus te deu oportunidade para você assumir responsabilidades. Então você tem que ser advocacy da causa. Por quê? Porque você não está lá para ficar jogando o baldinho d'água e falar, mas vai ficar assim pro resto da vida, mas eu fiz a minha parte. Não, você vai se perguntar por que eu estou fazendo para isso deixar de acontecer. Exato. E, tá bom, eu vou jogar o meu baldinho, mas para isso deixar de acontecer, onde tem que cutucar, onde tem que se mexer, etc. Então, por exemplo, nos chamou a atenção que a última vez que a gente fez isso foi no ano passado, retrasado já, Conferência Nacional de Direitos de Criança e Adolescente. Essa causa veio em cheio e a total deficiência do atendimento da rede e o caos instalado. Aí a gente vai numa instituição do porte do Mahama, com 300 funcionários, orçamento de 1.700.000, 4 unidades, etc., convênio de 5 anos com a Secretaria de Saúde. E como é que é o atendimento das mães e das escolas e dos professores? Não tem. Como não tem?
não está no escopo do edital da saúde. Não está no escopo, não. E aí a gente fica pensando, e o que precisa fazer para mudar o escopo do edital? Para alguém falar, meu Deus, o que vocês têm na cabeça? Pois é. Não está no escopo do edital, não. E você tem 1,5 milhão, tem 350. Mas eu não posso fazer essa atividade, porque ele vai inclusive me fazer devolver o dinheiro. Por quê? Não está no escopo. E há quanto tempo? Tem 5 anos esse contrato. E como que faz para mudar? Não sei com quem que tem que falar, etc. Então aí traga o seu lado, inclusive toda a sua formação, em que você pode ajudar muito a gente no Advocacy. E você, no item 4, que é o Direitos e Futuro, pode ajudar a gente. A gente precisa fazer isso. E a gente ter as causas, que eu acho que eu diria que estão em casa, como nossa grande motivação. A Bel é presidente do Conselho Comunitário Consultivo. Qual é a função do Conselho Comunitário Consultivo? Uma das lições aprendidas da gestão de impacto social é o seguinte: o beneficiário está dentro da entidade ou é coitadinho sendo atendido? Você faz porque você lá do Olimpo, não sei o que, achou que isso daqui é a coisa mais importante para os coitadinhos, ou eles participaram e você ouviu o que está pegando e como é que vai ajudar, e eles têm voz? Para que foi caindo a ficha de tudo isso, eu faço parte já faz 10 anos do Conselho Comunitário da Dow Química aqui no Guarujá, aprendi muito lá, e tá bom, você é ouvido e você está aqui dentro, tá? Se muita coisa não acontecer, é porque você ficou de boca fechada. Isso. Então, por favor, abra a boca. Tá? Por quê? Porque é por isso que você está aqui. Não é para vir fazer reunião de conselho, comer lanchinho e visitar e fazer roda de conversa. Né? E tirar foto, não sei o que, e falar, faço parte do conselho da Dow Química, não sei o que. O que você está fazendo com isso que você está fazendo com essa oportunidade que Deus te deu. E aí a gente começar a entender o que existe. Então, a outra coisa que eu fiquei pasmo, e aí teve a ver com algumas coisas vão acontecendo. A gente está fazendo avaliação estratégica lá na AMA, a Bel está fazendo na AMA Azul, e aí a gente pega, está lá fazendo FOFO, análise, não sei o que, crescimento, tamanho. Aí a gente pega estatística e vê o crescimento da taxa de autismo. Agora é 1 para 31, né? A gente olha e fala, e todo o seu contrato de 5 anos, que legal, não sei o quê. Quantos anos tem? Tem 40. Quantos anos vocês têm o contrato? Como que está a evolução? Porque o negócio está explodindo, está lá a maior briga, que está quase uma briga lá corta, não corta o benefício lá, por causa da explosão da Previdência. Como é que está o aumento? Não, tem previsão de aumento de 4. Quanto? 4. Qual o número de atendidos desse ano? Qual era o número de atendidos do início do contrato há 5 anos atrás? Era 5% a menos. Aí você olha a estatística, né? O Gabriel compartilhou, a gente compartilhou ontem, inclusive. Ele disse, olha os últimos 5 anos, e você diz que a maior estrutura da Secretaria de Saúde conveniada está com o mesmo número de atendidos. Então, a miopia é total. E a gente está, por exemplo, nós 3 aqui, o que a gente acha é o seguinte, a gente vai com amor, vai com carinho, vai tudo, e onde que a gente se mexe para que essa realidade absurda seja transformada? Onde que a gente se mexe para que na escola, como alguém propôs lá, tenha o cantinho? Tá? Onde a gente se mexe para que tenha o acolhimento? E, claro, que todas as deficiências, de todas as necessidades, tá? Que pode ser do racismo, pode ser dos outros, de todos os vulneráveis. Então, o nosso foco é o seguinte, qual que é? O vulnerável. E como conseguir reverter isso? E a gente acredita que o nosso instrumento, o nosso chamado é o seguinte, através dos alunos e de professores vocacionados, tá? Através da fala deles. A gente fez isso com Consciência Negra, em Cubatão. No fim, a menor tinha 12 anos. Foi fazer apresentação na Câmara, foi fazer no dia do coisa, na Federal. Estamos na Agenda 2030. Nem os universitários participam. O que eles estão fazendo aqui?
a gente diz que eles podem, que eles precisam abrir a boca e ser ouvidos, mas eles precisam estudar e entender o problema, que senão ninguém vai ouvi-los. Quando teve a conferência de criança e adolescente de Cubatão, a gente disse que ia participar, e na hora que a gente chegou lá no camp, a gente chegou com 2 ônibus, e o presidente, inclusive o presidente da Baixada, todo junto. Fernando, o que é isso? Você chegou com 2 ônibus? A gente disse que vinha com 2 escolas, a gente está aqui. Ele falou que vinha. Sim, mas imaginei que você viesse com 2, 3 alunos nas 2 escolas, porque nunca ninguém quer participar. O que você fez? Porque não dá ouvido, né? Eu falei, eles foram ouvidos na escola e a gente disse que ia estar junto e que a gente ia apoiar. Ele disse, Fernando, vamos parar de conversar que não tem nem comida, eu tenho que sair correndo agora para cuidar de comida, depois a gente vê o que faz. Daí saiu o representante de Cubatão, daí saiu o representante da Baixada Santista, saiu o representante de São Paulo e chegou o Bibi, a delegado nacional da Conferência Nacional de Direitos, vindo da mesma comunidade, do mesmo coisa que nunca tinha ido. E qual foi a razão? O testemunho dele, alguém acreditou em mim. Alguém me deu a oportunidade. Eu nem sabia que isso existia. E eu acredito que você, para nós, pode ser a referência em que a gente diga, depois que você falar alguma coisa, Natália, eu nem sabia que isso existia. Você vai ser a nossa própria mentora, você vai ser a nossa luz e diz o que a gente precisa fazer. A gente tem a capacidade de mobilização e aonde a gente coloca isso. Exemplo, um dos vencedores do Prêmio LED do ano passado, o João, é autista. Ele tem, e aí que ele fez? Qual era o problema que ele tinha? O dele. Claro, né? Então o problema dele, então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer um jornal e uma produtora de conteúdo por causa dele. Tá? No fim, isso acabou irradiando, no fim ele é do Espírito Santo, no fim acabou trazendo, acordando todo mundo. Bem, resumindo, foi um dos vencedores, o João e a TV João, TV J, não sei. E por que a TV? Por causa da pegada da live. Entendi. Do jovem, do não sei o que. Então, por exemplo, a gente estava no Prêmio LED, no Festival LED, lá no Museu da Manhã, e ele, com o gravadorzinho dele, para cima e para baixo, segurando, arranjava o pessoal lá para segurar a luz, entrevistando para cima e para baixo, diretamente do Museu da Manhã, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o que a gente chamou a atenção, se você olha assim, o Instagram dele, coisa dele, aonde ele chegou e quantos ele acordou também é possível. Então o João, para resolver o problema dele, as irmãs, a Yara e a Ragata, por causa do problema delas, do que elas estavam sofrendo com racismo na Unicamp, porque foram as primeiras aprovadas por cota no colégio que era entendido. Olha que loucura. O colégio de aplicação, eu fiz colégio de aplicação da USP, foi uma bênção na minha vida. Elas estavam no colégio de aplicação da Unicamp. E foram as primeiras a entrar. E foram discriminadas porque era considerado que era a melhor escola, acima de objetivo, de tudo e não sei o quê. E aquela pergunta, entre aspas, o que vocês estão fazendo aqui? Porque por cota vocês tiraram uma vaga nossa. Elas foram as primeiras que entraram por cota, e só tinha as 2. Imagina a confusão que foi. E diz, qual a causa? A dela. Então a gente trabalha o tempo todo, buscando muito a nossa chamada, aquela pergunta de quando você chegou, qual o problema que você quer resolver e por quê? É a mesma pergunta do Desafio LED, da comunidade, e a gente conseguir mobilizar pessoas a acordar para essa pergunta. E o que você está fazendo? E o que você pode fazer? Esquece o Ministério da Saúde, o Trump, o Lula, aonde você está, o que você pode fazer? Eu vou resolver na minha classe. Vamos fazer o cantinho? Por exemplo, uma pergunta que a gente tem feito, está tendo reunião, é o seguinte: tem na sua escola, a gente tem dificuldade de obter essa resposta. A gente, vê na sua escola quem tem. Na minha escola, eu não sei se tem. Você não sabe se tem? Não. Mas o que tem para isso? Nada. E se tiver também não estamos sabendo, deve ser a diretora, está sabendo, não sei o quê. Mas, e não tem um cuidado? Não.
E não se fala disso? Não. Provavelmente, nesse mês a gente fez um monte de cartazes, que teve o dia lá de fazer o cartaz, não sei o que, etc. Nós fizemos um desenho lá, copiamos da que a professora mandou e continuamos sem saber o que está acontecendo. Fica no recreio, porque elas não têm o que dar para a pessoa, e fica lá no pátio sozinho, sem conhecer nada, sem até saber ler, porque é deficiente. Então, assim, para encerrar a minha fala, eu falei demais, mas realmente veio do fundo do coração, e quanta coisa me passou na cabeça nessa fala. Se você, por exemplo, conseguir mobilizar uma live por mês, olha, Fernando, apareceu outro João, vamos dar voz para ele, e a imagem que a gente tem do futuro direito é o da voz. E você trazendo assim, a sua própria formação, a primeira coisa é da voz. E você falou da outra coisa que a gente lida o tempo todo, que você falou do doçura. A gente chega nos grêmios, vamos, não sei o que, você sabia que o grêmio tinha direito isso e tipo, vocês fazem parte do conselho, vocês têm verbo, tem isso, daqui, não sei o que, tem que defender os direitos, sem brigar. Sabendo o que está falando e com proposta, que senão vocês ainda vão ser estigmatizados. Sim. Não, mas os caras... Não é os caras, é nós. Temos que achar uma solução. Nós somos a sociedade, não tem como escapar disso, a gente faz parte. Mas é que assim, é um desafio, né? E não é todo mundo que caminha para uma voz mediadora. É natural que as dores se sobressaiam e as palavras ásperas acabem tomando mais força, né? Mas assim, não sei se eu posso falar já um pouquinho, mas claro. Eu que estava esperando vocês terminarem o raciocínio para eu poder entender tudo, né? Porque realmente a proposta de vocês é gigante, né? Não tem, é uma coisa. E eu entendo, Fernando, quando vocês falaram, a gente foi construindo, a gente vai tomando rumo e vai mudando e vai melhorando aqui. E a estratégia muitas vezes a gente nem tem no começo. A gente só tem uma vontade que pulsa. E a gente não sabe muito bem o que fazer com isso que pulsa daqui de dentro, né? Então, e aí Deus é tão maravilhoso que Ele vai colocando no caminho as pessoas que vão mostrando para onde a gente vai. Impressionante. É impressionante. Quando a gente tem essa confiança mesmo de que vai ter uma mão que vai guiar, parece que o coração acalma, né? Quando eu era criança, e aí sem puxar sardinha para nenhuma religião, porque quando eu era criança eu só conhecia o catolicismo, eu queria ser freira. E aí, mas não, é engraçado, né? Porque não por causa da religião, mas pela imagem que eu tinha daquela pessoa que vai para algum lugar ouvir um problema, resolver uma aflição e depois vai para outro lugar e vai resolver outra aflição. Então, em mim, sempre houve muito latente esse desejo de acolhimento. E isso é um pedacinho da Natália, só para vocês também entenderem por que você está aqui. Quando você pergunta por que você chegou até aqui, então tem que falar da Natália de 5, 7 anos, entendeu? De idade. E eu sou advogada, esse ano completo 20 anos de formada, embora não pareça, né? Porque parece mais novo, né? Mas esse ano já são 20 anos de advocacia. Só que o que acontece? O meu diagnóstico tardio, ele veio por causa de um burnout. Ele veio por causa de um adoecimento num escritório que eu já estava há 8 anos, como responsável da filial de São Paulo, e foi um transbordamento de tudo. Ali eu vi que havia muitas Natálias, há muitas Natálias, não existe só eu. Outras Natálias também estão por aí, sofrendo os prejuízos de um esgotamento profissional pela falta do quê? Conscientização. Consciência, e aí foi da onde surgiu este livro aqui, ó, que é a inclusão, esse livro foi eu que escrevi, que é a inclusão de autistas no mercado de trabalho.
Mas conforme vocês falaram, a gente vai entendendo no caminho, né? O que a gente está fazendo, Sim. a gente só vai fazendo. E aí eu entendi que é o seguinte, não dá para eu falar sobre conscientização e inclusão no mercado de trabalho se eu não falar sobre isso para quem está crescendo hoje. Onde é que estão essas pessoas que amanhã vão ser líderes e chefes? Nas escolas. Então, como é que eu vou querer que as crianças tenham seu diagnóstico se as mães nem sabem onde procurar o diagnóstico? E como é que eu vou falar para a mãe que a criança dela talvez seja diferente se as professoras não conhecem o que é diferente? O problema é o caos que vocês falaram, porque não tem... Verdade. Cara, olha só, falar sobre conscientização é um negócio tão violentamente grande que você realmente tem dificuldade de apontar o plano A. Da onde a gente parte para onde a gente ir. Entende? Então, assim, é um dificultador. Eu escrevo, gosto de escrever desde pequena. Eu sou escritora. Hoje eu tenho uma mentoria para mulheres que querem escrever. Então, elas trazem, eu converso com elas, é individual. Sim. Mas, assim, o que eu gostaria mesmo era de escrever livro para escola. Então, tudo volta para a escola. É muito interessante. Estou fazendo a minha vida para os adultos, mas o meu desejo mesmo é estar na escola. Porque eu queria, quando eu olho para trás e lembro da Natália da escola, eu lembro que quando eu estava lá no meu primeiro colegial, eu queria escrever os livros que eu estava lendo. Eu falava, poxa, um dia eu quero ser escritora que vai ter um livro que vai estar na escola para adolescente. Então, vocês percebem que tudo meu, por mais passa para o adulto, porque é o meu meio, o meu sentimento volta para a escola. E por isso que naquela época o Adote uma Escola me interessou, né? Mas a gente não... As coisas não acontecem porque falta conhecimento para a gente, falta preparo, né? E o mundo, o universo, Deus, ele vai colocando a gente de novo no caminho. Então, hoje, quando eu penso em conscientização, quer ver, em 2022, eu dei uma palestra no Instituto Êxito sobre o papel da liderança nos ambientes burnout free. Eu falava como é que os líderes poderiam ser responsáveis para não ter nenhum caso mais de burnout nas empresas. Mas, se você olha a minha palestra daquela época, nada mais é do que a NR1 hoje. Então, assim, eu, de uma forma empírica, intuitiva, eu já estava mostrando, viu? Vocês estão criando um problema para vocês depois vão para isso. Aí vem a NR1. Então, assim, quando a gente fala de autismo nível 1 de suporte, e aqui eu não estou excluindo os nível 3, as pessoas que são nível 3 de suporte, as crianças que são nível 3 de suporte, e não é que eu acredito que elas não sofram, mas eu acho que o sofrimento maior ali é dos cuidadores, é dos pais. E as crianças que são nível 3 de suporte, em sua maioria, não tem às vezes nem a consciência de que elas são diferentes. Porque o mundo é muito diferente, o mundo do não verbal, do não oralizado. É claro que existem autistas nível 3 que já evoluíram para o nível 2. A gente precisa também falar que o nível de suporte no autismo, ele não é fixo. Eu já fui nível 2, já fui nível 1, já voltei para o nível 2. Então, dependendo do que acontece na sua vida, você regride, você passa a precisar de mais suporte. E o índice de desistência da vida, eu gosto de falar isso, porque eu acho que o outro termo é muito ruim, de desistir da vida, é muito maior, é 7 vezes maior entre autistas nível 1 de suporte, nível 1 e nível 2, por causa da sua invisibilidade. Como são pessoas que falam, pessoas que estão no mercado de trabalho, elas são completamente invisibilizadas em suas dores e prejuízos. E isso gera nelas um senso de não pertencimento. Não pertence. Eu não pertenço nem ao mundo dos neurotípicos, eu também não pertenço à comunidade autista, porque não me aceitam. Então, nós temos um problema aí que, às vezes, ninguém sabe que existe esse problema. Então, nós existimos, os nível 1 e os nível 2, né? As pessoas de nível 1 e as pessoas de nível 2 de suporte. Então, Fernando e Bel, eu não sei, assim, exatamente, hoje,
eu acho que eu posso contribuir de tantas formas que eu não sei te apontar uma forma única, entende? Eu não sei te apontar, Fernanda, eu posso fazer isso agora assim, até porque para mim ainda é muito novo tudo isso que vocês me falaram, a estrutura de vocês para mim é nova. E eu, como pessoa autista, eu preciso estruturar, puxar setinha, abrir chave para fazer o risco, desenhar, para entender qual é o contexto e de que forma. Mas, por exemplo, posso levar, eu tenho uma palestra que é Não Me Falta Nenhuma Peça, mas faltava uma parte da minha história, que eu falo sobre, inclusive, o quebra-cabeça, que eu não sei se vocês sabem, mas o quebra-cabeça não é um símbolo que a gente gosta, nós autistas. Sim. Porque o quebra-cabeça, ele nos traz a ideia de que falta um pedaço. Falta um pedaço. Falta uma peça, tá? E não falta uma peça da gente. Então, o quebra-cabeça foi um símbolo feito por um neurotípico, por uma pessoa que não é autista. Aí, o que acontece? A comunidade autista, acho que faz uns 10 anos, 12, 15, preciso pesquisar que eu não lembro, começou a identificar que, poxa, qual seria o símbolo melhor para mostrar a nossa peculiaridade? Porque o quebra-cabeça não nos atende. Foi daí que surgiu o símbolo do infinito colorido. Porque é um espectro e as cores, mais ou menos para você mostrar que não existe um gradiente de mais severo e mais leve. Não é um autista leve e um autista grave. Não, existe um nível de suporte. Então, pode precisar de pouco suporte hoje e tem uma pessoa que pode precisar de mais suporte que você hoje. Mas daqui a, sei lá, 2 anos, dependendo das terapias, do suporte, do apoio que você tiver, talvez hoje você precise de mais suporte, aquela pessoa precisa de menos suporte. Então, hoje já se entendeu que a gente não tem um autista severo, é o suporte importante, o suporte mais elementar para aquela pessoa. Então, por isso que são as cores, porque cada cor é um autista, cada cor é uma dificuldade, cada cor é uma deficiência, é um limite ali. E o infinito, porque é o espectro que é tão infinito. Então, essa minha palestra que fala aí, eu posso, por exemplo, desmembrar em lives, como vocês disseram, pegar algumas... eu só preciso entender como seria isso. Seria uma live eu com a Bel, eu com o Fernando, como seria isso? Vocês falaram também em podcast, eu tô em Santos, eu tô do lado de vocês, e tô super fim de trabalhar, porque eu gosto disso. Aí eu fiquei na dúvida ali da disponibilidade, meu horário é flexível, hoje eu sou sócia do meu escritório, mas eu tô numa transição de clientes, de nicho de atuação, até por causa do TEA. Então, tem uma série de coisas que eu faço no meu dia que são importantes em termos de prospecção, de captação de receita para o escritório. Então, eu não tenho... eu acho que eu falei segunda, né, Bel? Eu não lembro. Eu falei, eu acho que segunda. Dia, não sei uma demanda precisar para esse, porque o problema não é o espacinho ali na agenda, né? O problema é o que me demanda antes desse espacinho, sabe? Então, vamos lá, eu gravei ali segunda-feira, sei lá, marquei segunda-feira das 8 às 9, não lembro. Mas para isso acontecer das 8 às 9, o que eu preciso executar para que das 8 às 9 esteja pronto? Esteja pronta, é lógico. Essa é a dinâmica que eu quero entender com vocês melhor, mas eu estou disposta, estou disponível, vamos embora. A gente tem que levar isso para as escolas, a gente tem que... dentro da advocacia, a gente tem perguntas que não têm respostas. Eu não sei se vocês viram ali, um rapaz colocou numa pergunta, no comentário, mas eu quero saber como que a gente faz para denunciar o capacitismo, eu tenho que ir na delegacia. Alguém falou, faz um boletim, já reúne provas, mas assim, não é tão simples quanto parece. E, por exemplo, quando a gente fala de capacitismo como crime, a gente tem que entender aí que dentro da nossa esfera jurídica, já estou aqui encerrando, mas dentro da minha esfera jurídica, a gente tem a ação penal pública, que vocês devem conhecer, e aí a ação penal privada, que dependendo do crime, se uma ação penal privada, você faz o boletim de ocorrência, e você tem um prazo de 6 meses para representar. Deve ter visto, né? Que significa que você tem que contratar um advogado para entrar com uma queixa-crime e dar sequência no processo criminal.
As ações penais públicas, elas seguem, mas aí também tem a penal condicionada e incondicionada, que depende do Ministério Público. Então, não é um assunto muito fácil para eu responder num comentário de uma live, entende? E aí as perguntas também não têm muitas respostas, porque os delegados também não conhecem os assuntos. Então, você vai fazer uma denúncia de capacidade. É uma bola de neve. Uma bola de neve, entende? Então, a gente tem isso, que um não sabe, o outro sabe. Exato. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve na base. Quem é a base? A escola. Porque a gente não vai resolver o problema, como o Fernando disse, da humanidade do mundo todo, nós todos. E talvez a gente não mude nada, mas pelo menos a gente vai dormir tranquilo sabendo que tentou, que fez o melhor. E eu tenho certeza que, eu não quero ser repetitiva, mas Deus abre, Deus mostra, Deus leva a gente para o caminho. Então eu gostaria de propor aqui para vocês, no nosso próximo encontro, se a gente conversar, se a gente pudesse se reunir presencialmente para tomar um café, se conhecer melhor, eu vou até o Guarujá, enfim, não sei. Vocês estão no Guarujá, né, ou não? Eu tô enrolando. Eu vou achar ótimo também. Pronto, você vem tomar um cafezinho comigo. E você, Fernando? Você tá no Guarujá? Eu tô no Guarujá, mas o modelo nosso de atendimento é 100% remoto, então não existe atendimento presencial, inclusive por construção. Então, quando foi construído para ser remoto. Atuação nas escolas. Surgem as oportunidades do presencial, normalmente acaba provocando alguma coisa, além de marcar para tomar um café. Mas o que eu acho que a gente podia fazer para começar é o seguinte: você já tocou num dos assuntos. A gente está sem a curadoria de conteúdo do Inclusão Azul. Então, a Inclusão Azul está sendo o Fernando, que pesquisou um mundaréu de coisas, checou um monte de coisa, e propôs, seguindo o estilo nosso. O estilo nosso não é apresentar a solução, é apresentar desafio, a história do desafio. Então, por exemplo, se você já... É que você ainda não está, sei lá, você entrando no formulário no Classroom, você vai ver que lá não tem proposta de nada, lá tem pergunta. O que você faria sobre? E tem temas. E a proposta é, tá aqui algumas referências, tá aqui vídeo, tá aqui material, não sei o quê. Pesquisa o assunto e propõe alguma coisa. E normalmente são perguntas que partem do princípio. Aonde você está, o que é relevante que você quer se envolver. Esse é sempre o estilo. Então, a Bel está liderando o módulo 1, que é o Fatos e Mitos. O Fatos e Mitos, a pergunta é: o que para você é verdade e o que é mentira? O que você tem dúvida? E o que a gente quer fazer é o seguinte: e a proposta de cada atividade, então, dentro dos grupinhos, é que consiga fazer pelo menos que um grupo consiga produzir um conteúdo, que pode ser um post do Instagram, pode ser um podcast, pode ser uma live, pode ser um desenho, pode ser uma música, que diz: isso foi o que eu entendi e o que você queria com isso. Então, o processo é de conscientização. Por quê? Porque as coisas começam a acontecer na resposta dessa pergunta. Esse problema tem aí? Tem. Serve pra caramba, tio. Vamos começar a se mexer para resolver que esse problema que é sério pra caramba, tio? Não entendi nada. Eu fiz porque a professora mandou. Não importa. Então, qual que é a primeira coisa, se você tiver disponibilidade, seria fantástica, seria entrar na curadoria, porque você falou de uma frase, a gente juntou o material, estamos com 5IA, pesquisamos coisa, pegamos base de conhecimento da AMA, estudamos só para conseguir fazer a pergunta. A gente não tem respostas. E uma das coisas que está no nosso próprio referência deve ser validado por um autista. E aí, olha que coisa absurda. A gente está lá, então vamos mudar a imagem, pesquisa um monte de imagem, e recebemos 2 propostas de trocar o logo. E aí
as duas propostas, o símbolo é o quebra-cabeça. E você fala, pelo amor de Deus, o quebra-cabeça não. Então só isso, você já falou bem, então já descarta as duas propostas resultantes, e que agora a gente vai ver como é que essa proposta surgiu como proposta final. Porque você já faz 10 anos que isso não sei o que o quebra-cabeça incomoda. E ele é o contrário do que deveria ser. Então, só isso, nessa reunião hoje, na hora que acabar aqui, eu já vou botar no arquivar, que a gente estava lá, um com luz, um com cordel, não sei o quê, mas era o quebra-cabeça. Não, mas vamos botar mais cultural, mais artístico. Tem uma cena que é digital, e tem outra que é, inclusive, uma imagem de cordel. E tira, diz, pelo amor de Deus, tira essa e põe outra. Não, mas ainda existem inúmeras ONGs, nossa, mas assim, aí eu falo assim, gente, mas poxa, se você colocar no Google mesmo, sabe, assim, por que o quebra-cabeça foi substituído pelo infinito, que é o infinito. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Mas e tem um lá atrás de madeira lindo. É um quebra-cabeça em aquarela, é o quebra-cabeça, é o infinito em aquarela, e daqui saem várias borboletinhas, né, numa alusão de transformação da sociedade. Legal. E aqui a constelação do Sagitário, que é meu signo. Então, assim, eu ainda entendo também, por outro lado, que como o quebra-cabeça é o símbolo mais conhecido, algumas pessoas, mesmo sabendo que incomoda os autistas, ainda utilizam o quebra-cabeça. Então nós estamos numa fase de transição, sabe? Vamos usar o que os autistas gostam ou vamos insistir naquilo que a sociedade conhece? Entende? Sim, então, essa é a primeira coisa. Então, não sei se você já respondeu o formulário lá de inscrição. Na hora que você receber o formulário, você vai ver o link para o Classroom. No Classroom tem 4 módulos, que são aqueles que são descritos, um por semana. O objetivo é que os participantes consigam produzir uma coisa dessa por semana, para compartilhar, para criar retenção, e no fim do mês a gente fala, ótimo, agora com isso qual o próximo passo? O método é bem simples. Precisa continuar. Primeira coisa que a gente espera é que precisa continuar. E a pergunta que vai vir para cada um que está, e aonde você está, o que você vai fazer? Tá? Qual parte você vai puxar? Nada, não quero mais nem ouvir falar disso. Não, agora eu vou para cima disso. Só que agora você não está mais sozinho. A outra coisa é achar, não, antes eu achava que estava sozinho, agora eu descobri que tem mais gente. Dentro do grupo, que é o 4, que é o Direito e Futuro, se você puder estar como líder, tem alguns alunos, são de ensino fundamental, tem o ensino médio, tem o William, que eu comentei, não sei mais quem chegou, deve ter umas 7, 8 pessoas, não é mais do que isso não. E você, no grupo, a Bel tá lá, é fazer a coisa mais simples que é, oi, eu só não sei, cheguei, vamos conversar? Isso. E é a mesma pergunta, só que agora você fala com a autoridade de ser uma curadora. Nossa proposta sempre está sendo, quem quer ser líder de grupo? Você fala, tá bom, posso ser, não sei quem quer ser líder de grupo, mas posso ser. O que o líder de grupo faz? Ajuda o grupo a responder a pergunta, o que nós vamos fazer? Mas vale tudo dentro desse tema que a gente vai fazer. Em cada assunto, a gente tem um checklist, é um quiz, para saber se alguns conceitos básicos foram entendidos. Estamos falando de aluno também, se pelo menos leu, etc. Mas no Classroom a gente não tem entrega nenhuma, é só validação, conteúdo, base de conhecimento. O objetivo é o grupo decidir que vai fazer alguma coisa que vai entregar em meio digital. A gente vai fazer um post, ótimo. A gente vai fazer o post do braço da Nicole. Isso essa é a nossa conclusão, é isso que a gente vai fazer. Não, a gente vai fazer a lei, a gente vai reclamar com o vereador, sei lá o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer isso? Vamos. E a última pergunta que tem, todos os processos é sempre o mesmo, e daqui para frente a gente continua. Então, ele ao mesmo tempo, ele vai com passos pequeno, ele pode parecer extremamente ousado, vai falar, nossa, vai mudar o mundo, vai não sei o que, vai para Brasília, vai para... Não, a gente vai... E o que a gente vai fazer o mês que vem?
Então eu vou pegar um exemplo concreto que foi ontem, que ajuda a responder. Então ontem chegou o Antônio, que já estava chegando, aí chegou, e aí falou que a proposta dele seria juntar a questão do idoso com a biblioteca, com a leitura, mas precisava fazer diferente, precisava fazer essa integração de intergeração, etc. E ele falou na palavra cordel, arte. Ele diz, olha, a gente está dentro do material das campanhas 2025, essa é a primeira, trazendo assim, o que a gente traria o jovem para participar. Então o show de talentos é uma coisa que vem com a gente desde o ano passado, e a gente colocou, já tinha o hip hop, o rap e o grafite, e por conta do Museu da Manhã, Museu da Manhã não, do Consciência Negra da Língua Portuguesa, a gente foi no coisa do cordel, e eu sou encantado, eu falei, nossa, precisamos do cordel. Aí a gente lembrou que a gente é parceiro do Futuro Cientista e nos encanta tudo que vem do Nordeste. Eu falei, a gente está falando de valores nacionais, não sei o quê. Claro que então vamos sair da arte estereotipada do computador, não sei o quê, e vamos buscar, porque essa, inclusive, a gente pode estimular para fazer. Então vamos para o cordel? Vamos. Então botamos, tanto que tem dois. A proposta que os alunos têm. Você consegue fazer uma live? Ó, tem uns temas aqui em cima do assunto. Você consegue fazer, a gente no coisa a gente já fez, por exemplo, batalha de rima. Faz a batalha de rima, mas o conteúdo é esse. Pô, faz uma batalha de rima, mas não fala bobagem. Ó. Então, estuda isso daqui. Pô, se você fizer a batalha de rima falando coisa correta, ó como ela vai ser potente. Aí a gente faz esse negócio bombar. Aí põe todo mundo para compartilhar o que você fizer, não sei o quê. E traz esse, por exemplo, quem fez essa batalha de rima, quem cantou todo mundo, a Julie, tem 12 anos. E é hostilizada na escola por racismo, e que ela gosta dessas coisas que o seu Fernando fala, mas as professoras acham ela uma peste. E a gente conversa com ela, ela não aguenta a escola. E olha assim que confusão. A aluna destaque, a gente estava lá na Baixada com parceria da Rumo, que não sei o que foi destaque na Agenda 2030, foi destaque em tudo, não sei o que. Aí vem a diretora da escola e diz, nós fomos vencidos, ela ficou para conselho e os professores reprovaram ela. A aluna destaque foi reprovada. Disse essas coisas que vocês inventam, não sei o que, só fica dando ideia para os alunos. Então tá bom. Que coisa mais importante do que um aluno ter ideia? Então, mas parece que a gente vive hoje numa realidade de que a gente é robôzinho, né? É robô. Sim. Então, sendo bem, assim, você entra, faz, pegando o que você falou do festinha, risquinho, não sei o quê, você responde o form, você vai ganhar o acesso ao Classroom. No Classroom tem 4 atividades. A gente está na semana 2 para 3, né? Está entrando em 3 essa semana. Em que tem uma atividade. Se você olhar na prática, ele é muito simples. Tem o quiz, tem referência e, por exemplo, o que a gente tenta fazer? Sessão pipoca. O que é sessão pipoca? Vamos procurar vídeo, vamos procurar coisa legal, porque estudar é chato pra caramba. Então vamos pegar coisa legal, inspiradora. A gente faz o quiz é só para saber se leu, porque o que a gente quer mesmo é as respostas para uma roda de conversa. Então sempre tem 3 perguntas abertas, que sejam pauta para uma roda de conversa. E vai ter 5, 10, não vai ter 40. Só que essa roda de conversa traz a questão de reflexão. Então, pensa agora na Natália, curadora de conteúdo. Fernando, precisa mudar essa pergunta. Essa pergunta induz uma coisa errada ou ela passou perto da certa. Se fizesse isso, ficaria melhor. Tá? E o quarto módulo, em particular, que é o de Direitos e Futuro, se você poderia liderar o grupo. O que é liderar o grupo? Esse grupo que você acabou de estar do Instagram, que tem aquelas pessoas que estão lá, e você tem uma postura, a Bel está lá também, eu estou, mas assim, você adotar uma postura ativa. Oi galera, estou aqui, não sei o quê. Como é que está? O que está pegando? O que a gente vai fazer? Nós temos umas ideias legais lá, o que a gente vai fazer? O Gabriel fica fazendo isso, o que a gente vai fazer? Alguém se pegou a história de vai fazer música? Vai fazer o hip hop? Não sei o que, tá devagar, tá isso, tá aquilo, não entendeu.
não sei o quê. Mas é colocar essa pegada da conversa num grupo de Instagram simples, tá? Só que de muita maturidade. Quem tem lá? Voluntário, tem gestor, tem aluno. E a gente quer chegar no fim da semana 4 e que o grupo tenha feito uma coisa. E a gente pegar essa uma coisa, que eu não sei o que é, que pode ser um X no quebra-cabeça, pode ser um cordel, sei lá, pode ser a live, pode ser replicar a sua live, pode fazer roda de conversa em cima da sua live. A primeira coisa que me vem na cabeça seria fazer uma roda de conversa em cima da sua live. Aí você pensar, não, acho que essa é ótima, não induz, não sei o que, deixa eles primeiro falar, não sei. Mas, estando dentro do grupo e trocando ideia, tá? O que a gente vai fazer? Lembrando que uma tem 12, outra tem 47, um é universitário, outra é mãe. Um grupo bem heterogêneo. Bem heterogêneo. E o que a gente quer fazer? E qual o compromisso que a gente tem com o modelo? O compromisso é o seguinte: a gente vai dar voz para aquilo que você fizer. Porque aquilo que você fizer a gente vai botar no Instagram da Link, todo mundo aqui vai partilhar e vamos bombar, vamos ver quem ganha like. Quem ganha Mas é like de conteúdo. A gente sempre, like de bobagem não vale. É like de conteúdo. E quantos? Um só. Porque, assim, vem da nossa escolinha lá com a Globo, não sei o quê, tá bom, vocês são toda entidade, são empresas de comunicação, faz o seguinte, nunca esqueci, tinha lá crise com o Instagram, faz um por semana que presta, e você vai ver o impacto. 3 meses sem nenhum, 20 na mesma semana, depois 5 meses sumido, é um desastre. Tenta conseguir um por semana que preste. Quando a gente criou esses módulos das campanhas, a gente usou inclusive essa frase. Bem, se são 4 módulos e vocês têm que entregar uma coisa, o compromisso nosso é que essa uma coisa seja postada. Foi o desenho, ótimo, vamos postar o desenho, todo mundo, que foi o que o grupo chegou. Foi o convite, não sei o que é, mas essa coisa vai ser postada. Você falou o que faz depois? Aí vem a segunda parte que eu fiquei encantado com o que você falou. O mês que vem, no nosso agenda, não sei se você está na escola, só do autismo, tá? É o família, é o mês da família. A gente já tinha por questão inclusive religiosa, aí a gente viu que o mês da família é também o Dia Internacional da ONU, aí fechou, que bate com o ODS, bate com tudo e vamos com tudo, e para nós é extremamente importante conseguir ter isso. E aí a primeira coisa que já veio foi o seguinte: esse daqui continua no mês da família. No mês da família, aonde é que entra essas questões? Tá? E na hora que você começar a pensar desse jeito, tá? Depois vem o ECA, depois vem não sei o que. Mas se é permanente, eu vou colocar essa minha semente em cada um desses eventos. Até o das ODS tem o desafio ODS, tá bom. Então, galera, a ideia é o seguinte, galera do nós, a gente vai estar participando do da família também. E o que a gente vai fazer? A gente vai levar isso daqui para a galera que está na campanha da família. Porque a gente não disse que isso daqui era importante? Família é importante para isso? Nossa, total. Então, vamos lá, fazer o quê? Não sei, perguntar, falar, propor. Vai ter o do ECA. A gente não disse que isso era importante na escola. Vai ter o da juventude, vai ter o do... Não importa, vai ter o da paz, vai ter o do trampo legal. Você pegou o seu livro. A gente foi destacado com o Trampo Legal, que é a proposta de mentoria para alunos em busca de projeto de vida. Aí você traz, tá bom, como é que é o projeto de vida do autista e como é que lida com isso com quem for autista? A gente está discutindo, por exemplo, essa questão surgiu concreta na AMA, a gente, tem muita demanda de corporativa, de apoio, etc., de relacionamento, para a causa autista no mercado de trabalho, tem lei, tem isso. A gente não está envolvido com isso. Vocês têm uma base de conhecimento incrível, não está envolvido com isso. Vocês sabem quem é que está ligado com isso? Não, a gente também não sabe.
Ó, de outras áreas eu sei que essas coisas estão acontecendo. A gente pegou uma de deficiente físico, etc. E aí a gente viu que programas corporativos, de voluntariado, de um monte, estão disponíveis. Para quê? Porque a última coisa que eu queria comentar com você é o seguinte: o nosso compromisso, na hora que a gente fala que o Adote uma Escola funciona com pedagogia baseada em projeto, foi o desafio que a gente recebeu no final do LED. Olha, vocês fizeram isso daqui, estão fazendo os projetos. O desafio para vocês serem sustentáveis e perpetuar é vocês ajudarem os projetos a ficar em pé. Então traga a competência de gestão de projeto de impacto social e mostra como é que esse projeto não é mais um projeto da escola, não é um projeto para tirar nota, é um projeto que vai para ficar. Que tem que articular, que tem que mobilizar, tem que saber. E aí tem uma oportunidade já em Santos, que eu falei do William, o William do Guarujá, que eu comentei aqui da página, etc., que ele agora está com mais atividade em Santos do que aqui, com o CAPES. E tudo que eu falei, aí o Bel já pensa junto, tudo que eu falei daqui do Guarujá, de CAPES e APAAGE, ele está com essa proposta para ser aprovada, inclusive tem lá emenda parlamentar, não sei o que, para fazer com o CAPES em Santos. E está faltando a liderança. E pensa no cenário, ele tem a causa na casa dele. Então se falar com ele fala, claro que isso daqui é importante. E a gente tem todo um histórico. E vocês estão atendendo o CAPES? E o CAPES diz, e o que vocês estão fazendo nesse assunto? Então, eu acredito que essa conversa, e ele está no mesmo grupo. Quando a gente conversou, a gente falou para ele ficar nesse mesmo grupo. Ele é presidente de ONG também, etc., que é do Instituto Salva Vida. E aí, nota-se o que vai acontecer, assim, você conversando. Poxa vida, você está aqui em Santos. Onde? Lá no emissário. Talvez a gente resolveu a questão do café e da praia, e talvez você troque o café por coco, não sei o quê. Ele diz, olha, no próximo dia vamos nos encontrar lá e vamos fazer a reunião na praia, não sei o quê, inclusive com os atendidos, etc. Deve ser algo bastante interessante. E a outra coisa, está acabando o verão, né, e que é muito engraçado também, como que funciona o projeto. O projeto está na regra, tá bom, projeto de surf na praia, inclusão, tal. Se chover, se o tempo estiver ruim, tem que ter uma atividade indoor no local, no CAPES, não sei o lugar. E o que ele não tem hoje, e a gente já participou, é o estoque de atividade indoor. O que vai fazer? Está chovendo, então não vai poder ir para lá. Por exemplo, a gente fez com ele no SESI. No SESI de Santos, a gente fez, alguns foram muito legais, a atividade era com piscina, com tudo, e sem chover, indoor. Então o que a gente ia para o salão lá da academia e fazia uma atividade indoor. Só que não foi proposto nenhuma atividade, tá no SESI, tá não sei aonde, vamos fazer um filme, fazer uma roda de conversa. E o que seria isso, que seria muito legal, se você pensar. Eu sei, Fernando, lembra que eu sou autista, as coisas aqui com calma combinada, não sei o que, tal. Por isso aí você pensa bem, se eu deixar o caixotinho da atividade indoor e talvez capacitar alguém para fazer, mas ela está correta, porque ele precisa estar na mochila dele de que choveu, puxa essa atividade, puxa a minha live. Fernando, sei lá se eu vou poder ir no dia que choveu, não sei o que, puxa a live, puxa alguma coisa. Mas que a gente traga o seguinte, a oportunidade William, e aí Bel vai ajudando a gente, a oportunidade William com esse público. Tá? A Bel está atendendo a Almas Azuis, lá na Praia Grande, em que de repente ela pode falar, olha, o que você acha disso? Tá? E qual o problema da Almas Azuis? Assim, a necessidade dela se organizar, então está 100% coração, precisando botar estrutura, etc. Fazer uma governança boa. Eu estou com a AMA em São Paulo, ela é gigantesca, não sei o que, etc. Porém, ela ficou como prestadora de serviço da Secretaria de Saúde e, por conta dessa história, o trabalho deles é lindo, mas não olharam para fora.
Então o que a gente chamou, agora que você já está desse tamanho tudo, a sua necessidade é olhar para fora. E ao mesmo tempo a gente fica vendo, que é o que a gente faz na Link, então várias das coisas que a gente falou surgiu através do Chesky com a parceria com o outro. E na parceria com o outro surgiu uma oportunidade que os dois juntos viabilizaram. Então, nesse exato momento, eu e a Bel estamos olhando o seguinte: está com uma entidade muito grande em São Paulo, bem posicionada, e tem a questão da educação. Tem alguma coisa que o Adote uma Escola podia fazer junto com ela, que agregasse para os dois? Se com dinheiro, sem dinheiro, não sei o que, é uma segunda discussão, mas existe isso? Existe. Por exemplo, uma das perguntas que a gente fez para ela foi o seguinte: como que é o atendimento dos alunos? Uma coisa que eu não sabia. A gente tem um convênio com a Secretaria de Educação, ou o aluno está na escola ou está aqui. Inclusive a gente é reconhecido. Tá bom. Passou mais um tempo, eu falei, não, mas isso até não sei que série. Aí os do ensino médio, esses não, esse é o contrário, aí o atendimento, mas eles são poucos. Mas eles existem. Então, aí eu falo, quantos são esses poucos? Não sei, vamos ver. O que a gente fica pensando é o seguinte: como é que a gente desenvolve conhecimento e a gente avança com coisas reais, com fatos reais? Então você pode ajudar a gente a pensar o seguinte: Fernando, por que você não propõe o seguinte para a AMA? Por que a gente propõe o seguinte para a Almas? Por que a gente não propõe o seguinte para o William? E é tudo a mesma coisa. Agora, o William está com o apoiador da causa no... Tá. Ele teve emenda parlamentar no ano passado, teve essa. Isso que a gente está falando é elegível, porque pode ajudar a viabilizar o projeto. E a gente, no viabilizar o projeto, por exemplo, o que a gente busca? Por exemplo, esse ano a gente não está, mas os 2 últimos anos a gente está com o projeto com a Rumo em Cubatão, em que a nossa prioridade era viabilizar aluno bolsista. Tinha um custeio, mas todo o nosso grande esforço era a equipe, na quase totalidade ativa, 100% voluntário. Vamos usar os recursos para viabilizar coisas em que vá praticamente 100%, 90% para o beneficiário final. Então todo mundo falando, eu não entendo o projeto de vocês, não tem RH? Tem o mínimo aqui, coisa. Por quê? Porque a maior parte é voluntário e a gente acha que os recursos devem ir para o aluno, para a bolsa, para a atividade, ir para o Museu da Manhã, para não sei o quê, para ficar inventando história, etc., para fazer coisas que não aconteceria, porque a nossa grande prioridade era tirar o aluno de onde ele estava e ele ter novas experiências. Então, para nós era mais importante conseguir levar ele para São Paulo, para isso, para aquilo, para a Agenda 2030, para Santos, para não sei o quê, para um desafio, para uma campanha, do que a gente ficar com o RH dentro da escola. Então, dentro desse raciocínio, por exemplo, o que a gente estaria pensando? O William, que eu saiba, está nesse momento com a proposta dele para cima e para baixo lá, ele já teve o coisa. Assim, uma pergunta, pode ser que isso fique para 2026, não é essa a questão. A questão é você pensar, ele está em Santos, atendendo CAPES, lá no emissário, toda semana. Tá bom. Entendi. Com certeza, alguma coisa a gente vai fazer lá, não sei qual. Ele também, com certeza, vai estar junto, porque também ele busca de Deus, sabe? Uma inspiração ali para o que ele faz. E como é extremamente importante a live e o fato, então, o que move o processo? Acontecer. Então, não é que acontece, não importa, aconteceu a visita, aconteceu a live, saiu coisa, saiu o livro, aconteceu. O aconteceu para nós é o mais importante. Que pode ser simples. O que aconteceu? A entrevista com o beneficiário na praia. A roda de conversa na praia. Já estou pensando em roda de conversa na praia. Excelente. As mães vão, porque normalmente vão. Tá? Ideias a gente tem muitas. Eu só queria conferir se eu entendi certo. Eu preenchi um formulário e tinha de fato 4 assuntos. Atividades. E eu
tinha, depois só me corrija se eu estiver enganado, tinha um que era Vozes e Direito, será? Sim, Foi. por isso que você tá, e aí na hora que você respondeu, você veio pro grupo. Não, acho que não, acho que eu só... Sim. Você está no grupo? O Conexões Neurodiversidade. Não, está no Vozes e... Está no Vozes. Oi? Você está no grupo. Ou Conexões. Gente, agora eu não lembro, porque realmente... Vou até olhar aqui. Não, só uma coisa. Você está no grupo, eu lembro que inclusive foi eu que te coloquei. E por que você foi incluído no grupo? Porque você fez a opção desse grupo. Deixa eu ver aqui qual é o nome do... É o Vozes. Porque acho que Conexões de Diversidade também me atraiu. Eu lembro que... agora eu não sei se eu escolhi os dois. Não, agora a gente deixou para escolher um. Você pode acompanhar quantos quiser, mas escolher um. Está no Vozes e Direito. Agora eu vou ver o outro. Tá. O outro? O Conexões. Porque eu atendi ela no Conexões. Engraçado, porque é o nome que me atraiu, Conexões de Neurodiversidade. Talvez eu tenha ficado entre um e outro, eu acabei... Você pôs os dois. Não, mas no formulário é um. Conectando mundos. Então, só um pouquinho. Aí, essa parte você tá, que eu vi que você tá. A pergunta é se você entrou no Classroom. Autismo, eu não tenho como saber, acho que qual foi que eu selecionei. Não, você não só selecionei Vozes Autistas, Direito e Futuro, só selecionei esses. Foi. Aí, deixa eu ver se eu entrei no Classroom, acho que não. Deixa eu ver aqui, então, Classroom. Agora sim eu tô no Classroom. Então a proposta é a seguinte, se você olhar, tá aí a atividade 4, já foi o link. Isso. E a atividade 4, que vai ser na outra semana, depois da Páscoa, o que a gente coloca? Qual que é a função do grupo? O grupo lidera. Então, por exemplo, o grupo recebeu a pergunta, olha, a gente já está com esse material sendo selecionado para a semana 4, que é a sua. Você tem alguma coisa a comentar e propor antes de ser publicado, antes de ser feito? Você tem a condição, aí pegando o papel do curadoria, fala, Fernando, deixa eu ver o questionário e o coisa que vai ser publicado na semana 4, que vai ser só na outra terça-feira. Então, estou vendo aqui, 28 de abril, é isso, né? Estou vendo Vozes Autistas, Direito, que assim, gente, para vocês tá fácil. Eu estou entrando em contato com esse material agora. Não, tranquilo. Então, o caminho para vocês tá mais comum. Para mim, eu ainda tenho que identificar, tem abas em cima. Então, tem duas coisas importantes, que é o seguinte. Na hora que você entra, todo mundo que participa do Classroom participa de todas as atividades. Então você vai passar pelo neurodivergência, pelo fatos e mitos e pelo na prática. Porém, lidera uma. O lidera uma significa o seguinte, de que o grupo do Vozes vai apresentar alguma coisa. Não é esperado que o grupo do Fatos e Mitos apresente alguma coisa sobre direito. Claro. Pode até propor, pode comentar, etc. Porém, o que é esperado é o seguinte, que o Vozes proponha. Com você agora, a gente consegue fazer algo que a gente estava querendo, que era o seguinte. Fernando, já foi publicado o formulário do Vozes? Não. Vai ser publicado na terça-feira. Mas eu tenho acesso ao conteúdo? Tenho. Deixa eu ver o conteúdo e se tem alguma coisa que eu acho que devia mudar antes de publicar. O que é? É um formulário de 10 questões, 3 filmes, 2 não sei o que, 3 perguntas. Porém, você traz uma visão importantíssima, é o seguinte, Fernando, troca essa pergunta. Pô, você botou esse filme aqui para os alunos pensarem, eu trocaria. Nossa, você não pôs o tal, esse daqui é muito mais importante. Por quê? Porque eu conheço. Eu sei, e vai ser mais. Esse daqui manda a mensagem ao contrário.
A não ser que a gente tenha competência para discutir, que tem pensar nas coisas diferentes, não sei o quê, ou provocar a divergência, mas que seja consciente, não igual a história do quebra-cabeça, que seja por não saber. A gente pode colocar, inclusive, a questão do quebra-cabeça e dizer, ó, o pessoal, inclusive, acha que não está correto. O que você acha, se você entendeu, está dentro até do conceito. Nossa, tá tudo errado, né, tio? Tá tudo errado. Então agora entendi, não sei o quê. Então é o outro, né? É o outro. Ou a gente sumir com ele e ele achar que está certo, porque nunca ninguém disse que aquele tinha restrição. Mas, na prática, o que vai ter é o seguinte, esse grupo do Instagram está fazendo as atividades e está pensando o que vai fazer na última semana. Está girando em torno daquelas questões. E você consegue agora fazer a pergunta, e você junto com o Abel, por exemplo, já está no grupo sua live. Se você possa, oi, tudo bem, estou aqui, não sei o quê. Olha, eu cheguei agora. Eu cheguei agora. Esse grupo, Fernando, que você está falando, é o grupo do Instagram. Sempre do Instagram. Não tem nada a ver com o Classroom. Não. Classroom está o programa inteiro. Tá, porque eu estou aqui olhando o Classroom e tentando entender ainda, porque você está em outra página. Eu estou lá atrás ainda, entendeu? Eu estou na página do Vozes Autistas. Eu estou... para mim já foi 1h30 de reunião, para mim já começa a dispersar, porque são muitas informações. E a gente já estourou, a gente já está na nossa segunda reunião, a primeira. Porque para vocês, como eu digo, é o dia a dia de vocês. Então, para vocês não tem. A palavra flui, entendeu? Não, fica tranquila. Fica tranquila. 3 horas falando de direito ou fica tranquila. A preocupação só é o seguinte: se você entrou no Classroom. Eu estou absorvendo o que vocês estão me falando. Isso para mim me requer energia, muita energia. Não, perfeito. Então tranquilo. Eu preciso agora só parar um pouquinho para ver se eu estou entendendo o que vocês disseram, porque eu ainda estou no Classroom aqui. Vocês falaram de liderança de grupo, mas aí vocês falaram de módulos de vozes autistas, direito e futuro, né? E qual seria o meu papel aqui é olhar e pedir para vocês o formulário para dar uma olhada nas perguntas. Esse é o primeiro ponto, é isso? É muita informação, vocês não têm noção da informação. Então, só repassando. Cada campanha tem 4 módulos. No Classroom estão os 4. Sim. Todo mundo que participa faz os 4. Mas elege a sua prioridade. Então, no seu caso, Vozes. Então, você vai fazer as 4 atividades do Classroom, porém, do Vozes, você está dizendo, do Vozes eu vou apresentar alguma coisa. O nosso grupo vai apresentar alguma coisa. É que eu não sei se eu tenho tempo para fazer tudo isso, gente. Tô ficando... O meu tempo ele é bastante curto, entendeu? Não, por exemplo, tranquila. fazer todos os módulos, eu tô sendo bem honesta, assim. Fica tranquila que na hora que você olhar, você vai ver que as atividades são em torno de 10, 15 minutos, elas são leves. Você fala pro autista fazer um negócio, ele quer fazer perfeito, entendeu? Ele não faz nada pela metade. Você vai falar, tem que assistir um filme. Eu vou ter que assistir um filme, entendeu? E aí, que horas que eu vou assistir esse filme? Entende? Então você vai ser uma boa pra gente... Tô pensando no que você acabou de falar. Porque na hora que você passar do formulário, tá o sessão pipoca. No Sessão Pipoca tem a pergunta de algum desses filmes você tem interesse? Aí você vai falar, o aluno vai falar isso daqui sim, não sei o quê. Provavelmente você vai falar, mas o autista vai querer ver os 3 filmes para achar alguma coisa, se saber se... Mas a pergunta era só se queria ver, não era para ver, certo? Mas de repente você vai falar, Fernando, então troca inclusive as perguntas. Ou some com esse negócio do filme. Porque, gente, uma coisa que vocês talvez não saibam, mas assim, o autista é muito literal. E aí, vocês sabem, mas talvez vocês não conseguem ter a compreensão do quanto isso da prática. Então, por exemplo, qual filme você quer assistir? Aí você mostra lá 3 filmes e o autista não conhece nenhum dos 3. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar. Ele não vai só pelo título. Ele vai pesquisar cada filme. Ele vai entender qual é a abordagem, em que época que aquele filme foi feito, por que esse filme está sendo sugerido, até então ele responder qual ele quer assistir.
Então, assim, é um trabalhão ser autista. É um trabalho, difícil, porque é por isso que eu falo para vocês, autistas nível 1 e 2 de suporte, eles existem na vida de 7 a 8 vezes mais que os neurotípicos. Porque é muito difícil ter a nossa forma de pensamento. O tempo, as 24 horas que todo mundo tem, para a gente não é suficiente para fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, porque o cérebro ele funciona diferente, e a gente não se encaixa nem no neurotípico e nem no mundo atípico. Então, é mais só desistir. E aí eu vou pegar o exemplo que você acabou de dar, de quanto você vai poder contribuir, por exemplo, com a frase que você acabou de colocar. A gente tinha o objetivo de fazer com que os alunos ficassem procurando os filmes mesmo, não sei o que, são alunos de ensino fundamental, médio, e o objetivo era procurar mesmo, alguns não procuram, vai pelo título, vê só o resuminho, vê o trailer, etc. Mas o autista vai fazer tudo que você acha que ele deveria fazer. Então, a primeira coisa que eu já compartilho com a Bel, pelo amor de Deus, tira os filmes. Deixa os filmes na sessão pipoca. São interessantes, não, deixa o filme na sessão pipoca. Entendi. Por quê? Porque você disse, Fernando, eu entrei no 1, tem lá o filme. Eu já empaquei no 1 por causa dos filmes. Aí eu entrei no 2, tem filme também. Eu entrei no 3, tem filme, no 4 tem filme. Acho que é melhor fazer o seguinte, põe no sessão pipoca, se eu quiser ver filme, eu entro lá na telinha do filme, mas não está no formulário. Porque você está me dizendo o seguinte, um autista no formulário vai parar nos 3 filmes e não vai para o próximo. Não vai. E também não vai responder, porque ele precisa assistir e para responder. Então, leva muito tempo e não vai fazer. Não é eficaz, entende? Você acabou de dizer por que tirar os filmes. Tá. E aí outra coisa, já compartilhando, além do filme, tem um vídeo, que são vídeos normalmente de 5 minutos, o maior tem 7, 8, que ilustra alguma coisa, e tem 3 músicas normalmente inspiradoras. E as músicas, assim, realmente vem a pergunta, Fernando, vídeo de 5 minutos? Acho que tudo bem. A música também, mas o filme tira. Fernando, tira aqueles vídeos também. Não tem, deixa o vídeo só no grupo. Enfim, se ajudar a gente. Fernando, tira do formulário, por exemplo, estou pensando em algo bem prático. Na hora que você entra no Classroom, a gente pode deixar os vídeos, filme, tudo, na atividade. Mas você está me passando o seguinte, tira do formulário. Tá, eu vou porque tira a história do impacto. Eu tô lá, eu resolvi ver o vídeo, mas não está dito que eu tenho que fazer alguma coisa com o vídeo. Que eu tenho que fazer alguma coisa com o filme. E isso, para mim, eu pego o seguinte, vale. Uma coisa que a gente aprendeu, assim, eu trabalhei com o Centro de Vivência de Idosos, o tal do Design Universal. Eles têm uma solução que é boa para todo mundo. Não é porque um é idoso, outro é deficiente, outro é criança, não sei o quê. Procura o Design Universal, que é bom para todo mundo. E você vai estar ajudando muito a gente no Design Universal. Que de repente você fala, a mesma coisa que você está falando, mas o idoso ia se enrolar tudo aqui. Também. Ou a criança. E os jovens e as crianças, eu falo com o Fernando. Mas não, gente, e assim, agora eu confesso, agora eu tô começando a dispersar mesmo, porque eu tenho uma reunião a 1 hora. Então, e aí já encerramos, gratidão, porque, gratidão. Eu começo a dispersar, peço 1000 perdões, mas realmente, para mim, já tá muita informação. E eu não quero parecer deselegante, nem tampouco mal educada, mas é porque eu realmente já começo a dispersar. Eu tô aqui no Classroom, eu vou olhar aqui, Bel, depois eu posso falar com você. Com certeza, você está pronta para isso. O que você precisar, a gente faz devagarzinho, tá? Tudo bem. E aí o William, não encontrei aqui em pessoas, eu não sei aonde você... É o WG. Não, ele tá no grupo. E esse grupo é o do Instagram. Quando a gente falar grupo, é do Instagram. Tá, é porque eu vou te falar, eu nem tinha o hábito de ter grupo no WhatsApp. Eu tenho grupo no Telegram, eu tenho grupo no WhatsApp, eu tenho grupo no Meet, eu tenho grupo. Agora no Instagram eu não tinha. Eu falei pra gente, grupo, eu tenho canal no Instagram, mas grupo eu ainda não tinha. E às vezes, assim, pra mim é um pouco difícil. Eu tenho mais de 5.000 mensagens no WhatsApp pra ler.
Eu não leio. Tem gente que já foi, assim, a pessoa tem que voltar para a mensagem subir. Então eu só quero. Então aqui você, deixa eu me localizar. O único grupo que a gente tem é o Inclusão Azul, é isso? O Inclusão Azul e o Vozes. E o Vozes. Eu tô. E o Vozes. De WhatsApp? Não, do Instagram. Do WhatsApp não tem nenhum. Instagram. Vozes eu também tenho? Onde está o direito e futuro? Tenho também. Nossa. Agora. Deixa, Natália, a gente conversa depois, querida. Viu? A gente conversa depois. A hora que você enxergar um pouquinho mais sossegada, a gente volta a conversar. E Inclusão Azul. Isso. Eu tenho que tudo eu anoto. Eu gosto de anotar porque a gente é muito perfeccionista mesmo. Você sabe quantos cadernos que eu tenho? E é tudo online. Eu tenho 10 cadernos escritos, tudo. Porque eu adoro o papel. Eu só escrevo. Adoro, mas se você está longe, tudo na internet, está tudo aí que ele põe, né? Mas eu tenho que escrever, não tem jeito. Eu também, eu não vivo sem uma caneta e sem um papel. Mas, gente, olha, muito obrigada por terem me abordado. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto, pelo programa e por, obviamente, pela voz, pelo espaço que vocês estão me dando. Eu agradeço muito. 2 horas para mim é muita informação. Eu anotei bastante coisa aqui. Vou conversar com você depois, Bel. Sim. Só eu e você aqui. Não querendo te girar, Fernanda, mas eu gosto que você tem um universo de coisas para fazer. Eu não quero inviabilizar nada para ver reunião, ver agenda e lá. Não, mas a gente conversando, alguma coisa que eu não sei ou que eu acho que preciso falar com ele, eu mando para ele. E aí ele me responde e a gente continua. E aí ficou e fica tranquila, Natália, que a gente hoje realmente extrapolou, que a gente tem uma regra que reunião não passa de 1 hora. Não passa. Mas que a gente gostou muito de você. Foi realmente. Mas a recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa assim que tem muito a trazer para nós. Né? Você falou coisas aí que eu que gosto de estudar, tenho filha, neta com problemas, eu não conhecia. Então, só o fato de você estar falando está sendo assim uma experiência incrível, por isso que a gente está há muito tempo aqui. Desculpe. Imagina, eu que agradeço de verdade aqui. É uma dificuldade minha mesmo de acompanhar por muito tempo. Claro. Porque eu tenho reunião agora 1 hora, então assim, aí já começa a entrar outra questão na minha cabeça, sabe? Eu já começo a pensar, meu Deus, será que eu peguei o despacho? Será que tá certo? Porque é uma audiência que vai ter semana que vem. Imagina, a audiência no dia 22, depois de um feriado prolongado, entendeu? O cliente está desesperado, porque eu tenho que falar com ele agora, hoje. Porque sexta e segunda é feriado, e a audiência já na terça já começa a entrar em outra operação aqui, entendeu? É verdade. Tá bom? Mas, nossa, olha, gratidão. Gratidão a minha. O projeto de vocês é fantástico e a gente vai seguir juntos, mas eu preciso agora de uma pausa. Tá bom, querida. Um beijo. Tchau. Bom trabalho. Tchau, querida.